Então, estamos iniciando mais um programa Ideias Positivas, nesta sexta-feira de manhã. Então, estamos recebendo aqui hoje, para o nosso programa, que vamos falar sobre comunicação empática, um novo jeito de conversar, o Dr. Elkio Uehara, promotor público aqui da nossa cidade, e nós vamos conversar um pouquinho com ele, né? E a questão é o seguinte: quantas vezes você já se perguntou como é estar numa situação no lugar de uma outra pessoa, né? Sabia que esse é um dos primeiros passos para se obter sucesso na hora de comunicar com alguém, não importa se na vida pessoal, na vida profissional, né? Então, na entrevista de hoje, com o nosso promotor Dr. Elkio Uehara, nós vamos conhecer como esta forma de comunicação tem sido utilizada pela Justiça para alcançar melhores resultados na mediação de conflitos e evitar possíveis consequências para todos os envolvidos neste caso. Bom dia, então, a todos. Bom dia, Consuelo. Bom dia, doutor. Bom dia, Nathalie. Bom dia, doutor Elkio. Muito obrigado pela sua presença. Doutor Elkio, a comunicação não violenta é o nome técnico dessa nova forma de comunicar. O senhor tomou contato com essa técnica em que momento? E por que o senhor desejou utilizá-la no seu trabalho lá no Ministério Público, nas diversas frentes que o senhor atua? Muito bom dia a todos web ouvintes, né, do programa Ideias Positivas, que é transmitido aqui pela web rádio da Oficina da Música, em Itajubá. E, primeiramente, eu agradeço o convite, né, desse jornalismo sério, promovido aqui por pessoas sérias, né, pessoas capacitadas e que buscam levar uma informação fidedigna, uma informação correta, né, verificada, né, e porque ainda mais nessa fase atual de fake news, né, então a importância, né, desse jornalismo sério, comprometido, e eu me sinto honrado pelo convite, justamente pela proposta do programa, pela proposta do trabalho. Então, meus agradecimentos a vocês, a toda a equipe técnica aqui. Muito obrigada, doutor Elkio. O senhor também é, para nós, um representante aqui da cidade de Itajubá. Nós estamos em Itajubá, que temos ouvintes na Espanha, nós temos ouvintes em outros estados. Então, nesse momento, o programa está sendo transmitido da cidade de Itajubá, no sul de Minas. O doutor Elkio, ele, inclusive, veio de São Paulo e estava contando agora há pouco para a gente que ele já está há 18 anos atuando como promotor público. E em Minas, há quanto tempo, doutor Elkio? 18 anos. 18 anos. Então, é também um profissional extremamente respeitado, conhecido pela forma como tem conduzido os conflitos aqui no Ministério Público. É uma honra receber. Muito obrigado. Vamos aproveitar e pedir para todas as pessoas que estão nos acompanhando, os que estão entrando aqui ao vivo agora, dar bom dia para todo mundo, e pedir que vocês compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que vocês conhecem, para que as pessoas tenham mais informações a respeito do que vamos tratar. Certo? Então, vamos lá, começar. Bom, sobre a comunicação não violenta, qual é o seu significado para mim? Eu compreendo a comunicação não violenta como uma filosofia de vida. Antes de ser uma técnica, né, que foi compilada pelo filósofo Marshall Rosenberg, eu entendo que é um modo de viver, né, porque desde o momento em que acordamos, nós saímos, né, para a vida, esperando uma comunicação. Desde um bom dia, né, inicia-se uma comunicação. E até mesmo quando eu não exteriorizo o meu bom dia, a minha postura, ela traduz uma comunicação também. Perfeito. Então, é nesse sentido, uma filosofia de vida que foi, é claro, ela foi estruturada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, mas ele destaca que a comunicação não violenta, ela é um estilo de vida milenar, né? Jesus Cristo já utilizava dessa forma de se comunicar não violenta através da empatia, através de um lugar bem respeitoso. Como estar no lugar do outro?
como é possível ouvir a necessidade, o pedido e validar o sentimento do próximo. Então, assim, e depois, né, de Jesus Cristo, Buda, Gandhi, né, Martin Luther King. Então, assim, um conhecimento que vem de uma sabedoria. Então, como que chega a comunicação violenta para o Elkio, né? Pessoa. Chega numa busca de um estilo de vida mais sereno, mais equilibrado, e a paz que eu sempre busquei, ela começa aqui. Então, como é a minha relação comigo mesmo, né? Porque a comunicação não violenta, ela tem, vamos dizer assim, camadas. A primeira é aqui, no intrapessoal, como eu me relaciono comigo mesmo. Depois, no nível interpessoal, como eu me relaciono com as pessoas do meu entorno. Então, começa na família, na escola, na sociedade, no meu trabalho, né? E no nível sistêmico. Como eu me interrelaciono, como eu me relaciono com todos os sistemas nos quais eu integro, né? Seja o sistema familiar, escolar, social, profissional, e aqui nesse sistema dos meios de comunicação, como eu me comunico, como eu me relaciono. Doutor Elkio, assim, para o ouvinte entrar na nossa história, por exemplo, eu vou dar um exemplo do cotidiano que todo mundo conhece, a maior parte das pessoas conhece, que é a famosa DR, né, a discussão da relação entre os casais. Ela é um exemplo de que muitas vezes as pessoas acabam frustradas, magoadas, porque não conseguiram se comunicar, né? Essas DRs, às vezes, vão terminar em separações, às vezes dolorosas, e foi lá nesse trabalho, nessas mediações, que o senhor percebeu que utilizar a técnica fazia diferença? Sim. Como eu disse, a comunicação não violenta chega para mim, né, enquanto pessoa física. E aí depois, estudando, aprofundando esse conhecimento, eu tive vários insights. Uau, isso seria fantástico, né? Se pudesse ser levado, se os profissionais da área do direito pudessem ser capacitados quando da intermediação ali, na mediação dos conflitos, né? Então, assim, quantas vezes que eu recebendo um processo judicial e ali o que eu via era escrita, né? E até mesmo na comunicação escrita, qual seria o grande êxito do uso dessa comunicação? Por quê? Porque quando a pessoa entra com uma ação, vamos utilizar esse exemplo de um processo de extinção do vínculo matrimonial, né? Então, do casamento, extinção do casamento. Então, entra uma parte e aí ela vai pedir a dissolução do casamento. Só que, quando ela pede, ela traz um contexto, ela se justifica, eu peço por isso, a minha necessidade é esta. E aí, muitas vezes, e eu arrisco dizer, na maioria das vezes, chegam ações com uma carga de acusações muito dura. E que quando... De parte a parte. De parte a parte. Então, assim, quando chega uma petição inicial, que vai iniciar o processo, essa petição inicial ela vai ser remetida, de alguma forma, para a parte contrária. E quando a parte contrária olha aquela petição inicial carregada de acusações, carregada de lamentações, e que é óbvio, né? Se existe essa carga de acusações e de lamentações, existe uma necessidade que não foi vista, não foi reconhecida. Existe também uma necessidade de validação de alguma importância ali. Porque se aquele casal esteve ainda que por 1 minuto, por 5 minutos, por um dia, ou por 1 ano, ou 10 anos, se essas partes estiveram juntas, é porque existia amor. Existia respeito em algum momento. E existia, acima de tudo, um encantamento. Porque ninguém vai assumir um compromisso com o outro, né, ou com a outra pessoa ali, sem que haja a disponibilidade, sem que haja uma ação. Desejo pelo vínculo. Sim. Então, assim, a proposta da comunicação não violenta, ela cai assim como uma luva, né? E para isso, nós, operadores do direito, a doutora Nathalie está aqui, como advogada também, sabe dessa realidade, né, a qual eu estou descrevendo, e sabe
E a gente pode perceber, porque muitas vezes o que nós, operadores do direito, observamos é que o conflito não termina ali naquele processo. Ainda que o Ministério Público dê um parecer, ainda que o juiz prolate uma sentença, né, a pedido de uma das partes, ou das duas partes, aquele conflito, caso não resolvido ali na sua raiz, ele vai voltar de alguma outra forma. Então, pegando um exemplo da ação de divórcio, hoje, eles disputam a questão relativa à extinção do vínculo. Amanhã, pode ser uma necessidade de uma rediscussão da pensão alimentícia. Aí, ok. E aí, depois, pode surgir uma necessidade da regulamentação daquele direito de convivência que não está sendo observado. Mas por que uma parte não se compromete, mesmo sabendo da sua responsabilidade legal, de pagar mensalmente a sua pensão? Porque as partes não conseguem se entender quanto ao horário. Olha, amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou retirar o nosso filho, porque não é meu, não é o seu, é o nosso filho, né? O que impede? E muitas vezes o que a gente verifica, o que impede, na verdade, é uma ausência de reconhecimento de um sentimento ou de uma necessidade que não foi vista, não foi validada no seu devido tempo. De uma das partes ou das duas. Sim. Né? Ou seja, elas estão arrastando desde esse momento esse problema de comunicação como uma mágoa, e ela vai reverberar na vida do ex-casal, na vida dessa criança, dos familiares, porque também tem os avós, né, que muitas vezes ficam dependentes da resolução desses conflitos do ex-casal. Né? E aí eu achei interessante que você trouxe ambas as partes. E é isso. Outro pilar essencial da comunicação não violenta é a autorresponsabilidade. Ninguém se une sozinho. Então, assim, eu assumo a minha parte e deixo a sua contigo. Mas, assim, cada qual tem a sua cota à parte, porque é uma relação bilateral, então, que não existiria se não houvesse ambas as partes. Então, se cada um assumir a sua cota de autorresponsabilidade, a gente dá o primeiro passo para uma comunicação em nível adulto, né? E uma comunicação a partir da minha parte mais crescida, e quando eu digo da minha parte mais crescida, é porque muitas vezes nesses conflitos familiares ou conflitos, né, sociais, muitas vezes nós deixamos, né, o nosso adulto, o nosso eu adulto, e partimos para aquela criança birrenta. E quem está discutindo ali deixa de ser o adulto, mas sim uma criança birrenta, né? E aí, quantos estudos, quantos pensamentos estão interligados na comunicação não violenta? Quando eu falo de eu adulto, eu criança, né, e o pai crítico, também trago aqui outros conceitos que são conceitos da análise transacional, né, de Eric Berne, que também, quando nós lidamos com relacionamentos humanos, né, não tem como não aprofundar o conhecimento, né, social, conhecimento humano, conhecimento até mesmo biológico, psicológico, né? Então está tudo junto, misturado, e quem somos nós, né, operadores do direito, para falar assim, eu só lido com lei. Meu material de trabalho é somente a técnico. Lei, né, técnico, porque eu envolvo uma pessoa, uma família, uma sociedade. Quando a gente lida com pessoas, independente de qual seja o segmento, a gente tem que estar atento a isso. São pessoas que estão ali do outro lado e que a gente precisa lidar com o maior respeito e a maior educação possível, até porque, pelo menos na nossa profissão, elas estão enfrentando um conflito muito grande. Então, aquilo é uma coisa que tem que ser levada em consideração, além dos requisitos legais. Né? Então, vamos aproveitar e dar bom dia aqui para a Laís Andrade, que está com a gente, para Márcia Podes, para o João Carlos, e fiquem aí com a gente, vão compartilhando aí o vídeo para que mais pessoas possam conhecer sobre este assunto, que a maioria das vezes as pessoas não conhecem, porque entendem que a questão judicial é uma questão única e exclusivamente de embate, que tem que haver uma briga, que alguém tem que sair vitorioso. E a gente sabe que quando se lida principalmente com questão familiar, não existe um vitorioso, até porque toda vez que há um conflito, alguém está perdendo, que é a família inteira, né?
Então, isso é muito importante. Judicial, porque nosso convidado hoje é o doutor Elkio Uehara, que é promotor público. Mas, como ele está explicando aqui, a comunicação não violenta, essa nova forma de comunicar, nem tão nova, quer dizer, 1960, né, que o filósofo começa a desenvolver. Sim. Ela pode ser utilizada na sua vida, no trabalho, nas relações pessoais. Então, não é só da justiça. O doutor Elkio está dando um exemplo prático dos resultados que ele vem verificando ao utilizar profissionalmente a técnica, que ganha um nome mais interessante no meio, que é a comunicação empática. Empatia é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, porque só assim, segundo essa técnica, nós podemos melhorar a nossa comunicação. Eu queria desdobrar um pouco mais sobre a empatia, doutor Elkio, porque eu acho que ela é o grande segredo, né? Nós nos tornamos uma sociedade pouco empática, né? Esse nosso problema é cultural. Como é que o senhor tem lidado com isso? Quando chega nesse momento da resistência eu vou mudar a minha forma de me comunicar, nesses exemplos que o senhor tem citado para nós do seu fazer lá no Ministério Público. Então, vou dar mais um exemplo, né, um detalhamento de como é a minha rotina. Então, por exemplo, quando chega no Ministério Público uma parte, né, que traz ali a sua demanda, traz ali a sua reclamação. Ok, se eu não olhar, não escutar, não acolher isso com isenção, eu corro sério risco de pegar essa primeira versão, né, trazer para mim e se tornar um reprodutor dessa versão, né? E isso é tão óbvio, mas é tão fácil de misturar, né, as situações. Então, assim, a importância, né, da escuta empática, ela começa. Eu escuto do meu lugar, né, deste lugar, tento manter o meu centramento e vou validar qual é a sua necessidade, vou validar o seu sentimento. Porém, é apenas uma parte da história. E aí a gente convida a parte contrária a estar lá no Ministério Público. E aí, também, a partir deste lugar neutro, eu dou a palavra para esta pessoa e ela vai apresentar a sua versão. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, o que eu observo é que ambas falam a verdade, mas ambas falam a verdade da sua cadeira, do seu lugar. Então, o exemplo que eu costumo dar Nathalie está sentada aqui, ela tem esse ângulo de visão aqui à frente dela, né? Consuelo está aqui, o ângulo de visão é este. Então, isso é empatia, no meu modesto entendimento. Considerar que a visão, a verdade trazida por uma parte de um lugar físico, parte de um ponto de vista. Da mesma forma dessa outra parte, que também parte de um outro lugar. Então, quando a gente considera que é uma verdade, em princípio, deste lugar, ok, a gente começa a validação. Até integrar, ok. Quando você escuta, né? Aí eu pergunto, quando você escuta a parte A apresentar a sua versão desse lugar, né? Como é para você? E aí eu pergunto, como é também escutar deste lugar essa visão? E aí, às vezes, eu até experimento. Vamos, né, fisicamente testar. Sente neste lugar. Você consegue enxergar aquilo que você não via? Né? Você consegue enxergar aquilo que você não via deste lugar? E aí as pessoas começam a se... Porque esse teste até de mudança física, às vezes, é quando a pessoa está tão resistente, ela não abre mão do seu ponto de vista. Porque o ponto de vista dessa pessoa é um ponto de vista nessa gama de pontos de vistas. Né? Quantos pontos de vistas nós não temos, né? Nessa realidade biológica, física? Então, assim, eu costumo começar a abordar assim. E aí as pessoas começam,
né? Porque o grande propósito hoje da política nacional do incentivo à autocomposição é justamente possibilitar que as partes, por si sós, tudo bem, às vezes com auxílio, com apoio de um mediador, né, de um agente do Estado, ou uma câmara de arbitragem, né, mas qual que é o nosso propósito? Ele é secundário, a gente se distancia um pouquinho e possibilita que eles se olhem, se enxerguem, porque muitas vezes, dada a gravidade, a extremidade do conflito, as partes não se veem mais, elas não se enxergam. E aí a conexão se rompe. Então, assim, um dos propósitos, através da utilização da empatia, da comunicação não violenta, é o quê? Nós nos distanciarmos um pouco e possibilitar, olha só, eu estou aqui no meio, as partes não se enxergam, eu estou obstruindo. Quando eu faço isso, uau, abre-se um campo de visão e mais um campo de possibilidade. De restabelecimento de um elo. Sim. Né? Eu gosto sempre de mostrar aqui para os ouvintes um exemplo prático do que a gente está falando. Então, eu vou citar o senhor me corrija se eu estiver equivocado. Vamos falar da pensão alimentícia, porque é aqui eu tenho sempre mais conhecimento de que gera muito conflito, e essas mágoas. Né? O pai é acusado de omisso, o pai é acusado de desinteressado, o pai é acusado, inclusive pelo papel social que é dado a ele. O homem não precisa estar tão presente na educação da criança. Como é que os homens normalmente se sentem quando recebem esse tipo de crítica e de ataque, doutor Elton? Por inúmeras vezes eu ouvi: eu só sirvo para pagar pensão? É só isso para isso que eu sirvo? Para dar dinheiro? E aí, muitas vezes, ele fala assim: então, toma esse dinheiro. Aí ele joga o dinheiro, às vezes até numa sala de audiência. É isso? É só para isso que eu sirvo mesmo? Né? Então, assim, isso não é apenas uma observação fruto de uma constatação diária. Né? Então, assim, o que eu vejo como essencial? É preciso que nós ampliemos a nossa visão, o nosso alcance, aprimoremos a nossa comunicação, porque é preciso mudar certos paradigmas, é preciso transcender certos paradigmas. Aqueles paradigmas que, por exemplo, paradigma de que o pai ele pode estar mais distante, ele pode estar mais distante mesmo, geograficamente ali, do núcleo familiar, até porque naquela visão mais tradicional, incumbia ao homem, né, buscar o sustento, né, ir à caça, né? Então, assim, mas estamos, né, em 2019, hoje com a modernidade, hoje as mulheres assumiram um papel de destaque, de independência, né, e que tem muito a contribuir, sim, mas então a gente precisa transcender alguns paradigmas. E essa questão do vínculo paterno, ela é essencial. Por quê? Estudos que foram feitos no Ministério Público do Estado de São Paulo apontaram para o seguinte dado: 90%, mais de 90% dos adolescentes que infringiram a lei, que praticaram atos infracionais, adolescentes em conflito com a lei, mais de 90% daqueles adolescentes, né, não tinham a presença, não tinham a figura paterna internalizada em si. Então, e isso também, na visão de Bert Hellinger, que é o filósofo que foi o sistematizador das constelações familiares, ele também identificou, em uma análise independente, né, identificou que, normalmente, aqueles que estão inseridos numa situação de adicção, ou seja, de vício, seja por álcool, por droga, ou seja por jogos, né, ele identificou que, normalmente, falta ali a integração do masculino. E esse masculino, qual que é a primeira referência no masculino? O nosso pai, né? Então, é o pai. Então, para a gente refletir, né? Eu acho que é importante isso. E eu acho que estar aqui, né, quando eu aceito esse convite, porque nem sempre foi fácil estar aqui diante de muitos, diante dessa câmera. Aliás, isso é muito novo para mim. Então, assim,
eu peço a compreensão de todos e de vocês também, porque isso aqui é novo para mim, estar aqui falando para muitos, né? Né? Mas assim, eu aceito esse convite porque eu acredito nisso que a gente está conversando. Eu acredito que é possível a gente ampliar o nosso alcance de visão, é possível a gente aprender sempre mais, né? Então, como operadores do direito, né, que muitas vezes somos vistos como os donos da verdade, né? Tem uma coisa que, dentro da comunicação não violenta, para o senhor deve ser até um pouco incômodo. Os operadores são vistos como uma ferramenta para ameaçar o outro. Olha aqui, se você não entrar no meu jogo, se você não fizer como eu quero, olha aqui, eu vou te processar. Não é? Sim. Quer dizer, o operador de direito, ele vira uma ferramenta de ameaça. E o que o senhor está nos contando é que o operador pode ser o pacificador. Uau! E é isso. E acima, né, essa visão de que o melhor operador do direito, o melhor promotor, o melhor juiz, o melhor advogado, é aquele que grita, que fala grosso, fala alto. Uau, mas não é mais assim. Será que era para ser assim um dia? Por quê? Quando nós, operadores do direito, assumimos o compromisso ético, né? Desde lá a faculdade de Direito, eu assumo um compromisso ético com o quê? Com a cultura de paz, né? Porque o processo é só um meio de pacificação social. Ou deveria ser, né? Um meio de pacificação. É para não cair no olho por olho, dente por dente. Né? Então, assim, será que falar sobre comunicação não violenta é algo tão assim, diferente, é tão dissociado, né, da nossa área, do sistema de justiça? Será que é? E muitas vezes chega, às vezes eu ouço assim, você parece um psicólogo, né? Quando você fala de validar sentimentos, reconhecer necessidades para analisar a viabilidade do pedido, você está mais para psicólogo do que para promotor. E aí eu deixo bem claro e aproveito mais uma vez e sou grato por essa oportunidade. Quando eu assumi o meu compromisso pessoal, acima de tudo, de contribuir para o sistema de justiça, é porque eu acreditava que poderia ser diferente. E eu poderia contribuir com a minha diferença, porque todos nós podemos contribuir com as nossas respectivas diferenças, né? Porque, assim, aquele padrão de quem grita, quem fala mais alto, eu nunca tentei me encaixar nesse lugar, porque eu acreditei sempre que os meus valores familiares, que os meus valores da cultura da qual eu venho, né, que é a cultura nipônica, meus pais, eu sou ainda a segunda geração no Brasil, da minha família. Então, eu acredito nesses valores, e eu acreditei sempre e acredito que essa diferença que eu trago para o sistema de justiça no Brasil, né, trazendo algumas sabedorias da minha cultura, e assim como cada operador do direito traz a sua contribuição com a sua diferença, e juntos podemos construir algo sempre melhor, então, primeiro, é isso que me traz a me manter na minha identidade, né, e contribuir, acreditar que eu posso contribuir desta forma. E voltando à questão do psicólogo, quando eu assumi esse compromisso, um compromisso com as relações humanas, com a pacificação social. E se para isso for necessário aprofundar qual é a necessidade de um ou de outro, ou da coletividade, eu estou aqui a serviço disso, porque o meu compromisso não é com a guerra, mas com a pacificação social. Doutor Elcio, me ocorreu um insight. Insight, gente, é quando você tem uma ideia, de repente, está tratando um assunto. O senhor falou que as pessoas acham que o seu papel parece mais com a de um psicólogo. O direito, nessa forma de ameaça, como eu disse anteriormente, essa ameaça também é uma busca por essa autoridade perdida. Quer dizer, o operador de direito, ele assume essa tarefa da autoridade, e talvez até a paterna, quando você não consegue resolver com o outro o embate. Olha aqui, eu vou falar com meu pai. Pode ser?
É por aí? Exatamente. Nossa, eu estou adorando aqui. Estou me sentindo em casa. Porque muitas vezes, né, eu sou procurado como promotor de justiça por uma família, e aí eu pergunto, minha senhora, o que a senhora, com o que eu posso contribuir? Eu gostaria que a senhora desse um puxão de orelha no meu filho. Aí eu falei assim, mas eu sou promotor, né? Se eu fizer isso, daqui a pouco a senhora se arrepende, a senhora vai falar que eu estou praticando um abuso de autoridade, porque eu estou partindo, né, por uma correção, ainda que a senhora tenha me pedido, mas as pessoas mudam de opinião, né? As necessidades mudam, né? Então, assim, mas onde que está o pai dessa criança? Porque, salvo engano, esse poder inicial de imposição de limite, de correção, começa na família. Né? Então, assim, eu estou observando que a senhora está sozinha aqui pedindo ajuda. Onde está o pai dessa criança, desse jovem? Né? Aí começa a gente a ampliar a visão. Aí, até que, sem eu falar, a pessoa mesmo ela observa o quanto fez falta aquela figura paterna e que aquela relação desgastada entre eles, pai e mãe, né, de alguma forma afetou. E aí, com essa crescente criminalidade no país, que a gente observa que aqueles nossos clientes, né, eles reincidem, eles voltam, eles cumprem pena, mas eles voltam a praticar o mesmo fato, né? E aí? Qual que é a razão disso? A razão mais profunda. E aí a gente vem. É como se, exatamente, como eu não tenho nenhum controle interno, porque eu não experimentei isso dentro de casa. Ninguém colocou limites para mim. Eu estou sem limites. É como se fosse... Daí a importância de a gente estudar muito também psicologia jurídica, né? Tudo isso está tudo junto e misturado, porque o inconsciente daquela pessoa busca o quê? Que ele encontre um limite. E ele vai encontrar um limite apenas onde? No poder público, no Estado, na justiça, que vai sim, claro que nós vamos fazer o nosso papel legal, vamos aplicar ali a lei, né? Se preciso, vai ser imposta uma medida de restrição de liberdade, só que o que está por trás disso? A ausência de um controle, primeiro, aqui do próprio limite, um controle da família, né? E isso desemboca onde? No Estado. E o mais grave, gente, quem paga essa conta? Todos nós, a sociedade. Então, assim, é preciso, né, um despertar desse novo paradigma, olhar amplo, né, e eu aprecio muito a psicologia, né, então, assim, é uma honra que me perguntem, nossa, você é um psicólogo frustrado, né, já me falaram, né, é claro que nunca chega para mim, né, chega ali, estão falando que você é um psicólogo frustrado. Eu falei assim, olha, eu nunca pensei na minha vida em fazer psicologia. Mas o caminho do direito me colocou nessa situação para abrir os meus campos de possibilidades, né, para ser mais efetivo na minha função de promotor de justiça. Então, assim, eu honro e respeito muito a psicologia, mas não é a minha intenção entrar nessa área, porque a minha área é o direito. E se for preciso ampliar o meu nível de conhecimento e nível de consciência, eu estou aqui para aprender. Me coloco como um aprendiz. Vamos só dar um abraço aqui para a Fabiana Ivo, que chegou aqui. Bom dia, Fabiana. Márcia Silva, que chegou aqui também com a gente. Então, gente, vamos compartilhando isso, né? O Ronaldo Tosta, que está aqui também com a gente. Vamos compartilhar para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre essas formas novas que estão sendo criadas, que estão sendo desenvolvidas. De comunicação. De comunicação, né? O Paulo Michele de Paiva também está aqui com a gente. Vamos lá, gente, vamos interagindo para a gente poder conversar. Doutor Elcio, a gente precisa levar sempre em consideração que cada indivíduo ele é formado por aquilo que está ao seu redor, né? Então, se a gente leva isso em consideração e aquele indivíduo não teve uma figura em quem se espelhar de forma, um indivíduo masculino, não teve uma forma de se espelhar em um outro indivíduo masculino, que seria o pai, ele vai se espelhar naquilo que está ao seu redor. Então, é muito importante prestar atenção nesse entorno também do indivíduo, né? Sim. Todos nós, né, o indivíduo como indivíduo, ele é fruto, né, de um meio social. E aí entra a importância também da nossa visão sistêmica da vida.
E o que é a visão sistêmica da vida? É considerar o indivíduo como um ser vivo. Então, como ser vivo, eu não posso lidar com o ser humano numa visão eminentemente mecanicista. Ou seja, o indivíduo não é um objeto. Então, assim, ele sente, ele interage com o meio social, com o meio ambiente, com o meio familiar. Então, tudo que acontece também é fruto desse entorno. Então, a visão empática, né, a empatia também passa por aí, considerarmos de onde vem essa história, onde essa história começou. Né? Por que dessa disfunção? O que acontece para que esse indivíduo chame a atenção desta forma? Porque, na verdade, muitas vezes essas disfunções que vivenciamos, elas são fruto do quê? De um pedido de socorro. Por favor, Perfeito. me ajudem. Né? É um pedido de socorro e que muitas vezes é muito mal compreendido. A gente precisa também levar em consideração, nós citamos muito a figura masculina e tudo mais, mas nós precisamos levar também em consideração o fato de que as mulheres, quando crianças, as meninas, sem ter aquela figura que está ali, naquela relação entre mãe e pai, de uma forma saudável, é possível que ela enxergue a relação como sendo normal daquela forma não saudável e quando cresça, então, se relacione com pessoas que tragam esse tipo de relação. Então, é muito importante os pais estarem de olho também naquilo que estão passando aos seus filhos. Qual é a informação que eles passam? Porque isso também é comunicação. E isso a gente verifica também num estudo chamado de lealdades sistêmicas. Né? O que são as lealdades sistêmicas? A repetição de padrões. Então, do que eu pude compreender aqui da sua fala, doutora Natália, questão muitas vezes nós, no direito, no sistema de justiça, verificamos repetição de padrões. Então, às vezes eu pergunto ali, né, na família, o seu filho, ele está nessa situação de dependência química há quanto tempo? Ok. Quem mais nesse sistema familiar também apresentou o mesmo diagnóstico, o mesmo perfil? O pai. Quem mais? O tio. Quem mais? O avô. E de igual forma, quando a gente lida com questão de saúde mental, né, porque eu também atuo na parte de saúde, quando chega uma pessoa que está ali está sendo acompanhada por impulsos suicidas, né, e quando a gente começa a aprofundar, quem mais, além dessa família, além da senhora, do senhor, tentou, e até pode ter conseguido, e às vezes vem informações. Então, assim, o que é isso? São lealdades sistêmicas. Então, assim, o tratamento médico ele é essencial, sim, o tratamento psicológico é essencial, sim, mas é preciso que a gente também amplie, né, o olhar para essas situações crônicas, né, para que a gente possa ter o apoio, né, que nós estejamos ancorados em várias ciências, para que a gente possa encontrar uma solução multidisciplinar, porque a visão sistêmica é assim, eu não consigo fazer o meu trabalho sozinho, eu preciso estar interligado a todas as instâncias. São, né, redes de apoio. São redes, né? E é isso que é o ser humano. O ser humano ele tem essa capacidade da interação, e com a interação ele já muda. Né? Nós somos seres perfeitos nesses sentidos, porque quando eu interajo aqui, eu já mudo, não sou mais o mesmo. Depois dessa entrevista aqui, eu não serei mais o mesmo. Né? Então, é assim, simples assim. Doutor Elcio, assim como uma pessoa que recorreu ao Ministério Público achou que o senhor poderia ser um psicólogo, como é que seus colegas, no início, quando você começou a levar essa sensibilidade para o trabalho, como é que eles olharam para isso? Houve resistência, houve espanto? Eu acredito que muita gente aderiu, mas é possível que no começo tenha ocorrido esse estranhamento dos seus colegas? No começo, no meio. Até hoje. Até hoje. Mas assim, eu respeito, porque assim, falar de novos paradigmas, falar de assuntos novos, assusta. Por quê? Porque me faz refletir, me faz inclusive refletir, gente, o que eu fiz da minha vida.
o que eu fiz na minha carreira, né? Então é ok que muitas vezes as pessoas se sentem desconfortáveis e eu costumo dizer, é preciso coragem para ser feliz, né? Porque para reclamar, eu fico aqui reclamando o dia todo, mas para ser feliz eu tenho que fazer algo que eu tenho que sair do meu lugar, tenho que fazer algo diferente para sair da infelicidade, né? Então é preciso coragem até mesmo para ser feliz. E assim é claro que o sol nasceu para todos, os conhecimentos estão aí para todos disponíveis, né? A vida é assim, ela é abundante em disponibilidade de recursos. E ok, hoje é isso que eu estou fazendo, amanhã vai ser diferente. Hoje é o que eu consigo fazer, o que eu dou conta. Então, nesse sentido de, no meu tempo, eu faço aquilo que eu dou conta, é nesse sentido, deste lugar, que eu respeito também as resistências. Porque as resistências também representam o quê? Uma proteção. Formas de comunicação. Eu ia perguntar exatamente isso. É muito sedutor o papel de autoritário. Talvez alguns gostem desse papel, se sintam importantes, investidos de uma autoridade que, como o senhor demonstrou aqui, não é o caso, não seria o caso, né? É um mediador, o operador do direito, ele é um mediador, ele não pode assumir essa postura de autoridade que o outro busca pela ausência daquilo na vida dele. Ligado emocionalmente, né? Nós estamos falando muito dessa questão emocional. Né? E só para complementar, doutor El, que eu acho muito importante, nós estamos falando aqui da necessidade da figura paterna, da figura masculina. É óbvio que nós sabemos que hoje existem formações familiares muito diferentes das tradicionais e que, com certeza, se levam em consideração o bem-estar e a comunicação empática, é possível que os seus filhos ou seus membros vivam muito bem. Nós estamos falando de uma situação tradicional, a que é a mais comum na sociedade, né? Essa relação familiar com a presença ou ausência de pai e mãe. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de esclarecer o seguinte, quando a gente fala da importância de um pai e de uma mãe, é que assim, biologicamente, né, o ser humano, uma criança, ela é constituída de pai e mãe, mulher e homem, né? E essa integração do feminino com o masculino é que possibilita a geração dessa vida, né? Então, nesse sentido, a importância de ambos. Sem um, não seria possível a concepção. Somente foi possível essa concepção de vida com a participação de ambos. E assim permanece pela eternidade. A minha função masculina, a função feminina, frutos da minha composição de pai e mãe. Né? Agora, em se tratando de famílias homoafetivas que, por exemplo, tenham um filho, né? Fruto de uma adoção que seja, e isso também, existem estudos, né, demonstrando que é perfeito, as pessoas têm a liberdade de escolha e essa escolha tem que ser validada e respeitada. As diferenças precisam ser respeitadas, mas nesse modelo de família, né, homoafetiva, por exemplo, que sejam pai, dois homens, inevitavelmente, a partir do momento que aquela família se constitui como um núcleo familiar, de alguma forma, vai exercer predominantemente uma função feminina ou masculina. De acolhimento. De acolhimento. Acolhimento emocional. Então, isso é em nível energético, em nível de amor, né, em nível de conexão. Então, assim, tá tudo bem. Isso é muito bonito, porque é uma forma de você poder exercer o seu lado masculino ou feminino na afetividade. Sim. Isso é muito importante. E esse amor que permeia todas as relações, seja qual for a sua forma de constituição. Então, está sempre tudo certo. A visão sistêmica, ela dá o lugar e espaço para todos. Todos fazem parte, todos pertencem. É uma inclusão. Então, a comunicação não violenta também está permeada pela inclusão de todos. Né? Porque qualquer forma violenta de comunicação, ela propicia o quê? A exclusão, o separatismo, a dualidade, né? Então, a comunicação não violenta é para a vida, é para a família, é para a escola, né? Então, é para tudo, para a sociedade, é para a justiça. Existem
rapidamente, o senhor pode nos contar, por exemplo, alguns conceitos rápidos de, se eu não me engano, são 4 pilares que a comunicação não violenta adota. Eu acho que eu anotei na nossa pauta. Necessidade, sobre isso? Isso. Necessidade, sentimento, pedido e, observação. Isso. Ok. São então, 4 pilares, então, é uma dica, né? O mapa da mina. Então, primeiro, observação. A observação, ela é de suma importância. Por quê? A comunicação ela surge, num primeiro momento, de fatos que aconteceram. E se eu inicio a minha comunicação a partir desse observador, é uma coisa. Agora, se eu inicio a conversa a partir do julgamento, da acusação, aí eu já saio da minha posição de observador e já acuso. E aí, quando eu acuso alguém, o outro se fecha. Então, a comunicação ela não caminha saudavelmente. Então, um dos elementos é assim, observar. Observar o que eu recepciono, né, da fala da pessoa A. Então, quando eu observo que ela vem com uma carga de acusação, por exemplo, então eu apenas observo, puxa, pessoa A, eu observo, eu sinto aqui na sua fala algo, eu tenho, como se assim, eu sinto uma raiva, eu sinto uma intensidade na sua fala. E quando eu me sinto assim na sua fala, eu me fecho, porque eu me sinto com medo de avançar na comunicação. E aí eu posso interpretar que isso é comigo. Né? Então, e não é. Então, assim, quando eu observo que ela vem com uma acusação, você não me dá atenção. Aí, qual que é o observador aqui? Então, eu observo que você precisaria que eu estivesse mais disponível a você. É isso? Eu checo qual é a necessidade. Então, assim, que gera o segundo elemento. Porque, assim, primeiro pilar, a observação. Eu observo uma carga de raiva. Só que por trás da carga de raiva, que é o sentimento, eu observo uma necessidade. Eu observo uma raiva, mas qual é a necessidade? Qual é o seu pedido? Quando ela fala, você não liga para mim, ela poderia ter dito, eu estou me sentindo sozinha. Sim. Ele se sentiria menos agredido. Exatamente. E aí que é primeiro. Eu observo a raiva, que é o sentimento. E aí, com esse canal, eu viabilizo que a necessidade dela venha à tona, que é um pedido de atenção. Né? Então, olha só esses pilares. Observo o sentimento, a necessidade, e aí eu vejo qual é o pedido. Isso dela. E aí chega a minha hora de falar. E aí eu apresento também qual é, né, para que ela possa observar qual é o meu sentimento, quando ela vem com a carga da raiva, qual é a minha necessidade e qual é o meu pedido também. Então, quando ambos estão alinhados e conectados a isso, a comunicação flui e nós dois resolvemos esse conflito, sem a necessidade de um terceiro. Vamos mandar um abraço aqui. Claro. Vamos mandar um abraço aqui para a nossa amiga Andréia Aparecida Pereira, que está aqui com a gente. E vamos seguir o nosso assunto aqui, que é muito importante a gente observar isso, né? Porque essa questão da comunicação, ela vai para todos os segmentos, né? E a gente observa também, voltar um pouquinho para a questão jurídica, porque é o que eu consigo observar, né? Que as famílias chegam para o advogado, dentro do meu escritório, com um pedido de socorro, mas de uma forma muito exagerada. Eles esperam chegar num limite que não tem mais para onde correr, para ir atrás de alguém que faça por eles aquilo que eles deveriam fazer. Né? Então, é muito importante que as famílias passem a observar também o que está acontecendo no seu entorno, para poder tomar as suas atitudes antes de chegar no limite. Exato. E nessa fala, a gente pode identificar também qual é o papel, né, do operador do direito. Quando aquela pessoa nos procura com pedido de socorro, é o primeiro momento em que nós, operadores, podemos praticar a comunicação não violenta. Eu percebo um sentimento, né? Observa. Né? Eu observo, vejo um sentimento, posso buscar aqui qual é a necessidade, qual é o pedido real. Né? Porque às vezes o pedido real não é que
não é mudar a forma ali do direito de visita, de convivência. O pedido real é, na verdade, olha, vamos buscar um equilíbrio, né? Aqui na relação entre mãe, pai e filho, né? Então, assim, é esse equilíbrio. Então, se a gente diagnosticar logo num primeiro plano qual é a necessidade, o pedido e o sentimento envolvido, talvez eu não precise utilizar dessa mesma carga, transferi-la para o processo, e lembrando que tudo que está sendo tudo documentado. E um dia essa criança, por direito dela, ela vai poder, por histórico de vida dela, ela pode falar, olha, meus pais, eu quero saber a minha história. E aí ela vai atrás do processo. Como seria para essa criança, no tempo dela, olhar, observar aquela troca de acusações? O adulto, né, saber que na sua infância ele esteve envolvido nessa situação de tanta mágoa e desentendimento. E o mais grave, muitas vezes, esses filhos se sentem culpados e eles não têm culpa, né? É um problema de falta de comunicação saudável que gera esse processo, esse desgaste com trocas às vezes, de palavras de baixo calão, né? Em negrito, sublinhadas, a ponto de o juiz ter que determinar a retirada desse documento do processo. Então, assim, e aí muitas vezes a criança, né, no primeiro momento a criança, e depois até mesmo um adulto, porque filho é sempre criança, pequena em relação aos pais, né? Então, assim, é como se, gente, eu causei isso para a minha família, então a pessoa até se sente culpada, né? É uma inversão, e aí a situação vai ficando cada vez mais caótica e disfuncional. E aí cai mais ou menos naquele exemplo que o senhor mencionou, de padrões. É o padrão sistêmico, é isso? Sim. Esse é o termo que o senhor utilizou. Sim. Que é fruto de um estudo chamado Lealdades Invisíveis. Lealdades Invisíveis. Só para complementar também essa situação da comunicação não violenta, hoje aqui em Itajubá, o senhor tem praticado ela em quais varas? Vara de família? E tem mais alguma outra? Nós sempre... Então, assim, em toda a área de minha atuação, onde eu estou trabalhando, na verdade, eu já estou praticando. Porque não tem como falar assim, agora eu vou praticar, agora não. Se isso é verdade, né? Se isso que eu estou falando aqui é uma verdade para mim, não tem como eu falar assim, agora eu vou usar a comunicação não violenta ou não. Ela tem que fazer parte de mim como filosofia de vida. Então, onde quer que eu sou chamado para atuar, eu tenho levado, né, esse conhecimento, porque é praticado comigo mesmo no primeiro plano, então, assim, está internalizado. E esse é o grande convite, né? Então, para que nós possamos aprender juntos. E dentro desse aprender juntos é que, independentemente da minha atuação judicial, quando tem um processo já formalizado, para evitar conflitos, é que o Ministério Público, por meio da promotoria que eu atuo, constantemente tem convidados profissionais capacitados para falar sobre comunicação não violenta, para falar sobre justiça restaurativa, para falar sobre pedagogia sistêmica, direito sistêmico, né, para a difusão desse conhecimento, porque é um conhecimento de interesse público, de interesse social, porque se a gente conseguir reproduzi-lo lá, desde as famílias, talvez as escolas tenham menos problemas, e a sociedade também, e a justiça também. Com certeza. Vamos encaminhando aqui para o final do nosso programa. Mandar um abraço para a Rosaura Ivo Rigotti, que está aqui com a gente, para a Laís Andrade, que está aqui com a gente também. Então, vamos encaminhando aqui para o final do nosso programa, que foi bastante produtivo. A Rosaura é minha prima. Fica aí o abraço, então, para a prima da nossa colega aqui de telinha. Né? Então, temos aqui também o Jarbas Adriano, e vamos continuando, gente. Mesmo que a gente encerre a nossa transmissão, então vai compartilhando para que todo mundo conheça dessa situação, saiba o que está acontecendo, que estão sendo buscados novos meios, tanto para a questão judicial quanto para a questão de vida, é muito importante ser levado em consideração.
Vamos encerrar. Vamos encerrar. Vou agradecer a presença do Dr. Elcio aqui com a gente. Pena que passou muito rápido. Foi muito rápido. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter trazido esse assunto que é tão importante para todo mundo, né? Agradecer a presença de todos vocês que acompanharam com a gente esse tempo todo. A Consuelo também. A Sandra, que está ali atrás, escondidinha. Semana passada estava aqui no meu lugar. Então, um abraço a todos vocês. Seu lugar não, porque seu lugar é aqui. Hoje nós é que trocamos. Nós também trocamos de lugar. Comunicação empática. A gente está experimentando o lugar uma da outra. Isso mesmo. Doutor Elcio, muito obrigada. Eu espero que o programa Ideias Positivas, na proposta dele, a nossa comunicação seja muito sempre empática. Eu vou depois, no compartilhamento, mandar para as pessoas, deixar lá na nossa página, alguns links para as pessoas conhecerem artigos sobre comunicação não violenta. E muito obrigado, o programa está à sua disposição, sempre que precisar. O senhor pode se despedir dos nossos ouvintes. Espero que tenha gostado da experiência de falar com essa audiência maravilhosa que a internet traz para a gente. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de estar aqui diante do mundo, né? Porque hoje com a programação digital, pela web, né? O alcance ele é mundial, né? Então é com muito respeito e com muita gratidão que eu chego aqui e me despeço também temporariamente, né? Porque eu espero voltar, porque eu gostei, viu? Gostei da proposta e queria parabenizar também o título, né, do programa, Ideias Positivas. Obrigada. Eu acho que é isso que a gente tem que vibrar, né, com ideias positivas que nos levem para soluções, que nos levem para a vida, porque senão seremos tomados pelo negativo, né? Então, assim, as ideias positivas é que nos levam a fazer algo para melhor, diferente e a serviço da vida, falando de comunicação não violenta, a serviço de uma reconciliação num nível mais profundo. Então, assim, meus agradecimentos, minha gratidão. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a todos. Sexta-feira que vem a gente está de volta, todas as sextas, às 10 da manhã, pela web rádio da Oficina da Música. Um abraço para todo mundo. E até a próxima. Até a próxima sexta, pessoal. Tchau, tchau.